Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui nessa terça-feira à tarde para a gente bater um papo muito importante sobre transtornos da personalidade na educação. Sejam muito bem-vindos, boa tarde para todo mundo que está entrando, é um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Olha só, muita gente boa, muita gente que eu conheço, que coisa boa. Bom, eu acho que o momento está tão propício para a gente falar de transtorno de personalidade, porque essa quarentena acabou por fazer aflorar muitos desses transtornos que às vezes estavam escondidinhos, estavam guardadinhos, né? Agora parece que colocou uma lupa em cima desses transtornos. Então hoje a gente vai entender o que são os transtornos de personalidade, se pequenininho pode ter, se criança pode ter, se adulto tem, se idoso tem, mas a gente vai dar um ênfase maior na área educacional, o quanto que esses transtornos podem afetar o desenvolvimento do aluno, a questão social do aluno e, por fim, afetar a questão emocional. Afinal, não tem como falar de transtorno de personalidade e não permear as áreas emocionais, porque eles acabam por esbarrar, né? Acabam por machucar ali naquela região. Então sejam todos muito bem-vindos, vai ser muito bom passar esse tempo aqui com vocês, essa 1 hora aqui batendo um papo, dando algumas dicas para vocês de como que a neurociência enxerga esses transtornos de personalidade, o que a gente pode fazer para melhorar, para ajustar. Então é muito importante, vai ser muito gostoso estar aqui com vocês. Bom, vamos começar falando sobre psicopatia, sociopatia. São assuntos que mexem muito ali com o emocional, mexem muito com o interesse das pessoas. E uma das perguntas em que eu mais respondo nas palestras, nos treinamentos é: Thaís, existe criança que pode ser psicopata? Existe criança que pode ter algum tipo de transtorno para valer de personalidade? E a resposta, gente, infelizmente é sim. Né? Infelizmente existem crianças que podem ter transtornos de personalidade, crianças psicopatas. Afinal, a gente nasce psicopata. A gente vai falar disso na nossa live mais pra frente. Então a gente vai entender um pouquinho o que são esses transtornos, os tipos, os piores, os mais tranquilos, os mais amenos, pra gente ir batendo um papo. Eu tenho certeza que vocês vão identificar muitos alunos de vocês nas características de cada transtorno. Eu tenho certeza que vocês vão identificar muitas pessoas que convivem com você que apresentam algum desses tipos de transtorno. Deixa eu ajustar aqui para ficar em ordem. Aê! Bom, vamos lá. Os transtornos, né, de personalidade é um grupo de doenças mentais que acaba afetando tanto as emoções quanto os comportamentos. E como que a gente consegue saber se essa pessoa tem ou não tem? É muito característico e a gente vai ver agora as principais características de cada um. Eu trouxe 10 transtornos para conversar com vocês hoje. E vocês vão ver que é muito característico, algo que você bate o olho e você fala: nossa, então é isso que aquele aluno tem, é por isso que ele faz isso. É muito característico apresentar esses transtornos, tá bom? Eu vou deixar para falar de psicopatia e sociopatia lá no final. A gente vai começando com esses 10 tipos de transtorno e aí depois lá no final a gente vai entender um pouco da mente psicopata, da mente sociopata, desde a educação infantil, tá? Vamos lá. Por que é importante, né? Eu sempre trago essa questão dos transtornos não para assustar, de forma alguma, né? O nosso intuito é assustar, é falar, meu Deus do céu, mas sim para alertar. Alertar e, de certa forma, a gente poder ajudar o mais rápido possível os nossos alunos que possam apresentar algum tipo desses transtornos. O primeiro transtorno que eu trago para vocês, ele é chamado de paranoide. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente acaba usando esse termo paranoide até nas coisas mais... tá paranoico, agora ficou cheio de paranoia na cabeça. Vocês já usaram esse termo? Né? O que é esse distúrbio? O que é esse transtorno de personalidade? É o transtorno que leva
o indivíduo, né, no caso a criança, no caso o nosso aluno, a extrema desconfiança, aquela sensação de que ele está sendo explorado o tempo todo, que ele está sendo passado para trás, que ele está sendo traído. E aí, gente, quando a gente fala de transtorno de paranoia, e a gente aqui vai focar no aluno, na criança, no adolescente, mas a gente não pode esquecer que esse aluno cresce. E aí vira um adulto, por exemplo, que desconfia de tudo num relacionamento, que tem um ciúmes abusivo, né? Aquele ciúmes tóxico, que acaba fazendo mal ali para todo mundo que convive com ele. Então, ele tem muito medo de ser passado para trás. Qualquer coisa dentro de uma empresa, dentro da escola, qualquer fala de um professor, ele acha que o professor não gosta dele, né? E aí ele chega em casa e vai contar isso para a mãe. Ele vai falar: mãe, a Beth, deixa todo mundo brincar com aquele brinquedo, menos eu. E não é verdade, né? O que acontece com esse transtorno? Ele tem tanto nebulosidade, né? Qualquer tipo de transtorno de personalidade, ele coloca um óculos e transforma a realidade tal qual ela é. Então, na mente da pessoa que tem, aquilo é verdade. Por isso que ela conta, ela chora, ela fica ruim. Porque ela acredita piamente, ela acredita muito de que aquilo é verdade. Então ele vai contar que que a professora não gosta dele, que a professora deixa todo mundo ir no banheiro menos ele. E aí no dia seguinte vem a mãe querendo saber o porquê que o professor faz. E aí o professor tenta se explicar, fala: não, imagina, deixa todo mundo, a gente trata todo mundo igual. Mas ele sempre vai ter argumentos. Tem mais algumas características do transtorno paranoide. Eles não são de expressar muito afeto, né? Eles são considerados até frios e distantes. Eles não são de se envolver, eles não são muito de conversar, eles não são de ser o centro da atenção, eles ficam mais na deles. Muitas vezes, eles podem apresentar irritabilidade e ansiedade. É muito ansioso. Muito ansioso. E por conta dessa ansiedade, acaba danificando as reais condições do dia de hoje. Então ele fica tão ansioso com uma prova que ele acaba não prestando atenção em nada, ele acaba ficando irritado, ele acaba não descontando no pai, na mãe e em todos os lugares. Esse tipo de transtorno paranoide tem tendência a guardar rancor. Vamos pensar numa educação infantil? É muito comum na educação infantil eles pegarem um brinquedinho, né, e falar: deixa eu ver seu brinquedo, não deixa, deixa eu ver, não deixa, e fica. Vai dali 5 segundos, não é nem minuto, né, gente? A gente que é professor sabe disso. Dali 5 segundos, um já devolveu lá pro outro, um emprestou pro outro, estão brincando junto, a criança ela resolve sozinha o problema dela. Agora, quando não resolve e guarda aquele rancor de nunca emprestar o bonequinho é meu, né? E detalhe, ainda vai passar e vai mostrar o bonequinho assim, ó, pra pirraçar um pouquinho, pra dizer: ó, você não pode pegar, não vou deixar você pegar, né? Então o transtorno de paranoide, ele vai trabalhar com todas essas questões. Ele vai fazer mais um ponto importante. Ele vai distorcer o que aconteceu, né? E achar sempre que as pessoas estão prejudicando ele. Sempre. Então é sempre o professor, é sempre o coordenador, é sempre um amiguinho. E aí a gente começa a olhar para o amiguinho que ele vem reclamar o tempo todo, o amiguinho não está fazendo nada, o outro aluno não está fazendo nada. É ele que cismou. Na bem da verdade, a gente usa muito esse termo: ele cismou com tal pessoa. Não é bem cismar, né? Já pode ser um transtorno de personalidade de paranoide. Implicou com aquela pessoa e aí vai fazer de tudo para tentar danificar a imagem daquela pessoa. E lembrando que crescem. Quantas vezes em empresas, né, não tem aquelas pessoas que trabalham, que querem puxar o tapete, que não conseguem galgar novos rumos, novos degraus e querem te derrubar, né? Então, o transtorno de paranoide, ele é perigoso porque ele muda a realidade e ele se faz como vítima.
E tem mais a última característica que eu trago desse transtorno para vocês. Normalmente ele se autovaloriza muito, muito, muito. Então, por exemplo, deixa eu pegar um outro bichinho aqui. Essa caneta. Eu mostro e falo, ó, caneta que eu comprei, que bonita, da cor verde. Aí quem tem o transtorno de paranoide fala, ridícula a sua caneta, isso daí é uma caneta Bic, vende em qualquer lugar. A minha, nossa, a minha veio de Paris. Foi transportada num estojo que era todinho com filete de ouro. Para abrir tinha um código. E, nossa, quem colocou aquele código lá foi o Papa. A pessoa, gente, tudo dela é melhor e o seu não presta. Ela se autovaloriza em excesso. É aquele aluno que você está dando aula e tudo ele levanta a mão. Porque ele tem um exemplo melhor do que todo o restante. Né? Então, vira uma menininha e fala assim, o cachorrinho que eu tenho em casa é mamífero? Aí ele vira e faz assim, eu tenho 15 cachorros na minha casa, será que os 15 cachorros são mamíferos? Ele faz uma pergunta em cima da outra, justamente para se autovalorizar, para que todos saibam que ali, naquela situação, ele é o melhor, né? Não tem ninguém para ele. Eu tô vendo vocês comentarem aqui, tem muita gente com esse transtorno de paranoide. Muita gente. Mexe com a realidade que está acontecendo, acredita na imaginação e sai por aí causando por conta desse imaginar. Tá? O segundo transtorno que eu quero conversar com vocês hoje, ele é chamado de transtorno da personalidade esquizoide. Nossa, que nome estranho, esquizoide. Mas na bem da verdade, a gente também usa muito esse termo para falar assim, ai que pessoa esquisita, nossa, ele é tão estranho, ele é tão esquisito. Esse esquisito já pode ser indicativo de características de um transtorno de personalidade esquizoide. É claro, gente, que a gente tem que fazer uma anamnese, a gente tem que pesquisar, a gente tem que ver, mas enquanto educador a gente vem com um senso muito apurado e é importante a gente saber de todas essas características para já ir direcionando e saber com quem você está lidando e como você pode ajudar aquele aluno. Qual é a principal característica desse transtorno esquizoide? Eles têm muita dificuldade em se relacionar. Eles quase não têm amigos, eles quase não esboçam a emoção deles. E muitas vezes, esse transtorno de personalidade esquizoide é confundido com o autismo. A gente olha e fala, não brinca com ninguém, tá todo mundo brincando na quadra, ele tá brincando do seu lado, sentado. Não interage com ninguém, não quer participar do time de futebol, não... Aí você fala, será que ele é autista? Eu acho que é autista, porque não está se relacionando e às vezes não é autista. Às vezes tem esse tipo de transtorno. Outras características, eles têm pouca ou nenhuma atividade que dá prazer para eles. Quando você fala assim, hoje a gente vai no parquinho, hoje a gente vai fazer uma aula na quadra, hoje nós vamos na excursão. Nossa, os alunos, vocês sabem disso, os alunos quase colocam a escola abaixo de tão felizes que eles ficam. O esquizoide, ele não esboça que ele está feliz. Né? Você não consegue saber se está agradando ou se não está agradando. É muito difícil penetrar nas emoções dele. Ele tem praticamente uma frieza, quase que uma geladeira emocional. Pouca expressão de calor, né? Pouca expressão de que está feliz, de que está animado, de que gosta de alguém. E isso mesmo com raiva. Ele também não vai esboçar nada. Estão xingando ele de barrigudo, estão xingando ele de 4 olhos, estão xingando ele de... Aí você fala, meu Deus, eu acho que é autista e não está entendendo o que está acontecendo. Não, gente, às vezes está entendendo perfeitamente, apenas tem esse tipo de transtorno. Eles preferem atividades solitárias, então é aquele aluno que quase sempre vai virar para você e falar, posso fazer o trabalho sozinho? Né? Você passou um trabalho em grupo, e ele vai pedir para que você para fazer o trabalho sozinho. Na hora do lanche, ele vai sentar sempre no lugar mais quieto, sem muitas pessoas. Ele está sempre isolado. Ele já praticava o isolamento social bem antes
dessa quarentena. Eles costumam ter pouquíssimos amigos, pouquíssimos. E eles nem fazem questão de ter, né? Então, às vezes, não adianta você tentar fazer uma dinâmica para aproximar. Eles não fazem questão de ter. Eles estão na dele. É como se eles se bastassem por completo. Eles não precisassem de nada ali do mundo. Outro ponto importante, eles são insensíveis a algumas normas sociais. Então, muitas vezes, eles podem não respeitar determinadas normas, respeitar mais velhos, determinadas regras que a escola possa ter. Se ele considerar que aquilo não é importante, ele não vai cumprir. Mesmo sabendo que pode levar uma advertência, mesmo sabendo que podem chamar o pai e a mãe, ele não vai cumprir, né? Ele vai continuar fazendo aquilo errado. E aí a gente para e pensa, mais uma vez, que esse tipo de transtorno, né, do esquizoide, ele também cresce, né? Ele também vai virar um adulto. E aí surge uma pergunta bem legal, como trazê-lo para o grupo da sala? E é um grande desafio para o professor. Eu vou dar uma dica muito importante para vocês. Muito importante mesmo. Tanto para o transtorno de personalidade esquizoide quanto para autismo, a gente, para conseguir uma aproximação, a gente vai ter que causar uma primeira destrave mental. O que a gente vai fazer para conseguir ter a confiança de um esquizoide ou de um autista, né? Porque são muito parecidos os comportamentos primários, tá? A gente vai ter que, no primeiro momento, descobrir o que causa a paixão neles. Tanto o esquizoide quanto o autista, eles vão ter poucas coisas que vão dar prazer. Então, normalmente é dinossauro, ou é astrologia, ou eles vão se encantar por um tema. Você vai ter que descobrir qual é esse tema que está causando essa paixão nele, e aí você vai puxar uma conversa nesse tema. Como que você vai ensinar matemática? Se você quer a participação de um autista aprendendo, se você quer a participação de um esquizoide aprendendo, vamos dizer que é dinossauro, você vai ter que ensinar matemática com um dinossauro mais um dinossauro é igual a 2 dinossauros. Vocês vão ver que eles vão participar, vocês vão ver que eles vão interagir em muito. Então, o primeiro passo para o professor, para o coordenador, para o diretor da escola é identificar o pouco de prazer que ele tem. Ele não é de ter muitas coisas. É igual os nossos alunos, a gente fala de bola, eles gostam. Aí você dá uma corda, eles se divertem com a corda. Aí você leva pro parquinho, eles brincam no parquinho. Aí você dá uma dobradura, eles brincam. O autista ou o esquizoide, ele não vai gostar de muitas coisas. Você vai ter que identificar e por ali, igual um novelo de lã, ir puxando e enrolando para conseguir entrar no mundo dele. É um mundo encantado, né? E eu já adianto para vocês, as pessoas que têm o privilégio de entrar num cérebro autista ou num cérebro esquizoide, elas conseguem o que elas quiserem lá dentro. Porque são poucas as pessoas que eles dão a permissão para entrar. Então, quem é professor de autista, quem tem aluno esquizoide e conseguiu aí ganhar a confiança deles, sintam-se extremamente vitoriosos. Porque é como uma chave de ouro que vocês têm na mão e que eles deram a permissão para vocês entrarem. Pouquíssimas pessoas têm acesso a um cérebro autista, pouquíssimas pessoas têm acesso a um cérebro de esquizoide, tá? Vamos lá, ao terceiro tipo de transtorno que eu trago para vocês. É o transtorno de personalidade esquizotípica. Ó, que nome estranho, né? Jesus amado, no meio de uma quarentena ouvir um nome desse? Vou repetir para vocês. Transtorno de personalidade esquizotípica. Meu pai do céu, Thaís, o que é isso? São pessoas que elas têm crenças bizarras, elas acreditam em coisas que não existem, que fogem da normalidade. Elas podem pensar, por exemplo, que elas têm poderes mágicos. E muitas crianças se machucam nessa, né? Eu atendi uma vez no meu consultório um menininho que quebrou as 2 pernas, porque ele subiu em cima do telhado, conseguiu subir em cima do telhado e pulou com a capa de super-homem. Ele tinha ganho um pijama, na verdade, de super-homem,
e ele colocou: existe, né, o mundo encantado que as crianças acreditam, mas o problema dessa síndrome, né, da esquizotípica, é que eles crescem continuando nesse mundo. E qual é o problema? Eles vão ficando cada vez mais supersticiosos. Então, sabe aquele adulto que não passa embaixo de escada, que não gosta de gato preto, que não deixa a roupa do avesso, que não pode deixar o chinelo virado? Mas chinelo virado não pode, né, gente? Dizem que a mãe morre. Eu sempre desvirei todos os chinelos para evitar isso da minha mãe. Essas crenças, essas superstições, né? Elas são muito fortes e a pessoa sofre muito, 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 muito por conta disso. Porque ela fica escrava daquela crença que ela colocou na mente dela. O que acontece? Por conta disso, por conta dos outros tirarem o sarro, porque todo mundo vai tirar o sarro, ele vai acreditar e afirmar coisas bizarras, coisas que, né, não existem. Eles se isolam, eles quase não têm amigos, eles quase não vão se encaixar em nenhum grupo, né? Eles não conseguem lidar muito bem com essas habilidades sociais e sempre, quando você está explicando, ele levanta a mão para te dar um exemplo assim, que você fala: meu Deus, de onde que ele tirou isso? Provavelmente ele tenha esse tipo. Qual é o problema desse transtorno de personalidade esquizotípica? O toque. Lá na frente, pode adquirir toque. De lavar muitas vezes as mãos, de verificar se a janela está fechada, se a porta. Aí vira adulto, vai trabalhar, volta, ver se o portão está fechado, ver se desligou o ferro. E isso com uma frequência muito grande. De vez em quando a gente faz dessas, né? Mas esse tipo de transtorno é uma frequência muito, mas muito, muito grande. Então a gente tem que tomar um cuidado, porque ele acredita realmente que ele tem superpoderes pra valer mesmo, né? Ele acredita que num zoológico ele pode pular lá com o jacaré e domar o jacaré. E ele acreditando, ele se torna perigoso, porque ele vai querer fazer isso para mostrar para todo mundo que ele consegue. É tão claro no cérebro dele que não tem perigo nenhum, que ele consegue, que ele faz, né? Então é muito, muito, muito sério mesmo. Esse exemplo aqui, ó, temos um aluno que tentou parar um carro na avenida, gente, olha o perigo, né? Vem em filme, vem em desenhos de super-homem, e aí no meio de uma avenida foi tentar parar um carro. Então é um tipo de transtorno que exige a nossa atenção, a gente tem que ficar bem alerta a ele. Próximo tipo de transtorno é o transtorno de personalidade antissocial. Ah, Thaís, esse é comum, esse tem um monte de gente que conhece, que a gente conhece, que... Vamos entender o que é esse transtorno. Quando a gente fala antissocial, de maneira geral, a sociedade acabou levando esse termo para um outro rumo, né? Mas de verdade, o que significa esse transtorno são essas características. Ele tem um comportamento irresponsável, né? Ele é explorador. O que ele puder fazer, é aquele aluno que vai colar na cara dura, é aquele aluno que vai ficar lá no banheiro ameaçando os outros para emprestar a lição para ele copiar, para pôr o nome dele no trabalho. Ele é insensível, ele não tem remorso nenhum, né? E qual é o problema do transtorno de personalidade antissocial? Por isso que a gente tem que entender, não é o antissocial que a gente fala. Sabe aquela pessoa que não quer conversar, aquela pessoa que é mais quieta na dela? Não é isso, tá? O transtorno de personalidade antissocial, ele é irresponsável, ele é explorador, ele, resumindo, não vai ter caráter. E qual é o grande problema disso? É que ele é considerado, dentro de algumas linhas da medicina, como a primeira fase da psicopatia ou da sociopatia, caso não tenha nascido psicopata, né? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Vamos dar uma olhada em mais algumas características. Eles tentam manipular tudo e todos a favor dele, né? Então ele vai fazer com que a mãe dele não goste do professor, o pai dele não goste do professor. Ele vai, se ele implicar com o professor, ele vai se tornar super amável com os outros professores
para que os outros professores adorem ele. Vamos pensar, por exemplo, num perfil desse antissocial. Ele vai implicar, o transtorno é transtorno de personalidade antissocial. Ele vai implicar com um professor de português, por exemplo. E aí ele vai ser super amável com o de matemática, ele vai ser um anjo com o de geografia, com o de história, então, nossa, ele vai participar da aula, ele vai ter uma educação só para mostrar o quanto que o professor que ele não gosta está errado. E aí, num conselho de classe, o professor de português fala, gente, esse aluno, ele não entrega a lição, ele responde, ele faz tudo errado. Aí os outros professores, imagina, não deve ser o mesmo aluno, porque comigo ele não é assim. Ele tem a consciência e ele faz essa manipulação, tá? Transtorno de personalidade antissocial esse, tá? Outra coisa que ele vai fazer, ele vai desrespeitar abertamente as regras e as obrigações sociais. É para ir de uniforme, ele não vai de uniforme, ou ele sempre inventa uma desculpa, né? Sempre joga ali nas costas da mãe, sempre a minha mãe não lavou, a minha mãe não quis, sempre. Mas tem um porém, eles estabelecem relacionamentos muito fáceis, mas eles têm dificuldade em manter. Ele é aquele amigo miojo, sabe? Que faz amizade com todo mundo, mas pra valer, ele não consegue alimentar, ele não consegue trazer essas amizades. Eles têm baixíssima tolerância à frustração, baixíssima. E quando são frustrados, eles se tornam agressivos e violentos. Né? Joga as coisas, desafia. Ele também, né, a gente pode considerar ele, existe dentro do transtorno, né, de antissociopatia, a gente tem o transtorno do TOD, transtorno opositor desafiador. Vocês já devem ter ouvido falar muito. Ele vai te desafiar, né? É aquele filho que a mãe vai bater, ele vai falar, não tá doendo, bate mais forte. É aquele aluno que você vai virar e vai falar, vou chamar sua mãe se você não parar. Ele fala, liga lá, chama ela. Né? Ele desafia. E aquilo, gente, faz o nosso sangue ferver. Faz a nossa alma sair do corpo. Porque ele vai bater de frente. Mas ele não vai assumir quando ele está errado. Nunca. É o aluno que não vai pedir desculpa. Você tá lá pedindo, você conversou com os dois amiguinhos ali. Aí o coitado que apanhou já até pediu desculpa pro outro que bateu. E o que bateu, ele não pede desculpas. Ele acha que ele tá certo e ali ele fica. Né? Então é um dos transtornos mais perigosos para se ter em educação. Por quê? O que acontece? Esse tipo de transtorno ele tem planejamento estratégico em cima dele. Ele vai planejar defamar um professor, ele vai planejar defamar uma escola. Eu não sei se vocês lembram, há muitos anos atrás, tinha uma escola no Rio de Janeiro chamada Colégio Bases. Depois pesquisem no Google para vocês lembrarem essa história. Foi um aluno com esse tipo de transtorno, né, que ocasionou o diretor, a professora a ser presa, a escola foi depedrada, puseram fogo na escola e no fim não tinha acontecido nada do que ele falou. Então, muito cuidado mesmo com esse tipo de transtorno de personalidade antissocial, porque ele vai negar. Né? Ele vai virar, você vai chamar a mãe e aí ele vai negar, você vai ter que levar, falar, olha mãe, vem aqui, ó, o restante da sala inteiro tá de testemunha. Então, muito cuidado, viu gente? Muito cuidado mesmo, é um dos transtornos que infelizmente mais a gente tem acesso na educação. A gente vai falar disso já. Próximo transtorno, né? É o transtorno de personalidade emocional instável. É chamado também de borderline. Vocês já devem ter ouvido falar. Esse termo tá aí, muito famoso hoje em dia. O que acontece com esse transtorno? A pessoa muda muito as emoções dela, mas muda muito. Uma hora ela vem e te dá do nada uma caneta. E na outra hora, no mesmo dia, horas depois, ela vai embora e nem passa por você, você fala tchau, ela nem te responde. Né? Então,
Borderline, a emoção instável, né? Isso é muito, muito complicado. Outras características desse transtorno de borderline são pessoas muito impulsivas, né? Impulsivas em tudo, e é um perigo para entrar para drogas, até para mesmo comportamentos sexuais, né? A pessoa tende a se relacionar com várias pessoas e ter relações sexuais com vários, abuso de álcool, abuso de drogas, abuso de qualquer outro vício, né? Tem uma rápida variação da memória. Ele passa de uma felicidade para uma angústia, para uma depressão, assim, é muito, muito rápido. Qual é o grande problema do transtorno de personalidade borderline? Ele se machuca, né? Ele vai tentar se cortar, ele vai tentar se suicidar, ele vai tentar se automutilar, tá? A gente tem que tomar muito cuidado. Existem algumas... tá muito ligado. O que acontece? Antigamente, a gente falava transtorno bipolar, exatamente isso que vocês colocaram. Agora, a gente mudou para borderline. Eu vou explicar o porquê que a gente mudou. Porque o bipolar indicava apenas as extremidades, como se hora ele estivesse triste e a hora ele estivesse feliz, né? Bipolaridade, os dois extremos. O borderline não. Imaginem, né? Um círculo, toda a linha desse círculo ele pode percorrer de uma maneira muito rápida. Para vocês terem ideia, em 1 minuto ele pode percorrer as 7 emoções básicas que todos nós temos. Em 1 minuto. Então, numa conversa, numa reunião, numa aula, aquele aluno pode ir do êxtase, de uma alegria, a quase baixar e entrar numa depressão, tá? A gente tem que tomar cuidado nessa questão do autodestrutivo, né, da automutilação, em algumas regiões, principalmente os pulsos, né, eles tendem a cortar os pulsos e as coxas. O porquê que eles fazem isso? Vou explicar para vocês. A área de dor no nosso cérebro é a mesma para dor física e dor emocional. Como eles não conseguem controlar as emoções, aquilo acaba irritando, aquilo acaba deixando eles, porque eles percebem que eles magoam quem eles amam, eles percebem que eles não têm amigo. Quem que vai ser amigo de alguém assim, gente? Uma hora tá de um jeito, outra hora tá do outro, outra hora tá do outro, né? E o que acontece? Ele fica triste, ele percebe essa dificuldade que ele tem de personalidade. E por perceber, isso mexe com o emocional dele. E aí, para tirar essa dor emocional, ele faz dor física. Porque o nosso cérebro só consegue sentir uma dor, ou a emocional ou a física ao mesmo tempo, tá? Então, ele tem a opção de causar uma dor física para que o cérebro dele pare de trazer essa dor emocional que ele está fazendo. É por isso que eles se machucam. Mas eu tenho a total obrigação de falar uma coisa pra vocês. A gente tem que ficar de olho porque tem uma moda aí também disso, viu, gente? Às vezes eu pego no meu consultório meninos que estão se cortando e na bem da verdade é porque todo mundo do grupo deles está se cortando, então para não ficar fora, para parecer que está sofrendo, que está passando por um problema e está tentando resolver, eles fazem isso para pertencer. Então, muita atenção, viu? Muita atenção mesmo. Mais uma característica. Eles se sentem muito vazios por dentro. Muito. Não tem aquela coisa de planejar, aquela coisa de sonhar, né? E é muito, muito complicado lidar com borderline. A maneira de diagnosticar ela é muito fácil, ela é muito visível. Né? É aquele aluno que chega e te dá um belo de um abraço ali na hora que ele acabou de entrar na sala. Aí você vira para ele e fala, que abraço gostoso, ele já nem te responde. Aí você tá explicando alguma coisa, ele tá bufando, ele tá virando o olho. Aí depois ele muda, depois ele dá um exemplo, ele participa da aula. As emoções dele circulam muito mais rápido. E ele não tem controle sobre essas emoções. É muito, muito fácil, é um dos transtornos mais fáceis da gente conseguir diagnosticar. E adulto também, né? Ele vai crescendo e fica com esse transtorno. E é muito complicado se relacionar com um adulto assim,
Porque a gente nunca sabe. Você chama pra ir no cinema, você pensa, e aí? Como será que tá o humor dele hoje? Será que vai conversar, comprar pipoca, ficar super feliz, ou será que nem vai aparecer no cinema? Então são essas pessoas que oscilam, né? Às vezes trabalha com a gente, entra e fala, boa tarde, gente, tudo bom com vocês? Dali a pouco tá sentada, você faz uma brincadeira, ela nem responde, aquela cara emburrada. É um tipo de transtorno de personalidade, tá? Desse borderline. Próximo tipo de transtorno é o transtorno de personalidade histriônica. Esse daqui, ele tem características muito marcantes, muito. Ele quer elogio o tempo todo. O tempo todo ele precisa ter a aprovação. Então é aquele aluno que faz assim, terminei a lição, terminei primeiro a lição. Pro, quem foi o único aluno que tirou 10? Porque ele sabe que foi ele. Né? Então ele deve um presente para o professor, ele fala daquele presente o tempo todo na sala de aula. Porque ele quer a atenção. E pior do que tudo, se ele não tem a atenção, ele inventa uma história e ao dia seguinte a mãe está ali querendo saber o porquê que você não cuidou bem, o porquê que você maltratou, o porquê que você não ligou para o filho dela. Então, além de querer atenção, eles são muito sedutores, eles sabem falar muito bem, eles têm uma carinha assim que seduz, né? Só que nesse seduzir, ele manipula. Nesse seduzir a gente tem que tomar cuidado. E se vocês me permitem fazer um parênteses aqui, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de transtorno, porque criança cresce, vira adulto e vira mãe. E às vezes essa mãe tá lá na porta da sua sala te elogiando, elogiando, elogiando. Sai da porta da sua sala, vai lá no da coordenadora, fala mal do professor. Aí o professor fala, imagina, impossível, impossível. Tava aqui agora, acabou de me elogiar, falar que o filho dela adora, que o filho dela não vê a hora de vir pra aula comigo, como impossível. Né? Então, seduz, elogia, porque ela sabe que o elogio vai te seduzir, mas manipula toda a situação para conseguir o que ela quer, tá? Preocupam-se excessivamente com a aparência, excessivamente, tá? Nossa, é muito claro, é muito nítido de você ver um aluno com esse tipo de transtorno, tá? Transtorno da personalidade histriônica, tá? Outro tipo de característica deles, eles expressam a emoção de maneira exagerada. Se tá feliz, se joga, dá risada alta, bate palma, grita. Se tá triste, gente, chora de soluçar, de soluçar. Você fala, meu Deus, tá morrendo de dor, tá morrendo de tristeza, tá? De soluçar. Do nada, tava bem, tava ali fazendo lição, de repente você olha e tá soluçando, tá? Então, as emoções são muito exageradas. Muito exageradas, tá? Eles sentem-se totalmente desconfortável quando ele não é o centro das atenções. Quer ver você matar um aluno que tem esse transtorno? É você dar... Ele respondeu alguma coisa, você falar isso, mas olha, a resposta desse nosso amigo aqui... Nossa, se você deu mais importância pro do amigo, meu Deus do céu. Aí já era. É um cuidado que a gente tem que ter muito grande quanto a isso. E qual é o grande problema deles? Eu não sei se vocês assistiram uma série chamada You, Você. Ela tem no Netflix. Sabe o cara do You, o protagonista que faz a série? Eu não sei o nome do ator. Ele tem esse tipo de transtorno, né? Além de ter uma psicopatia, ele tem esse tipo de transtorno. Extremamente sedutor, extremamente inteligente, extremamente solícito, né? A menina entra na livraria, ele dá um jeito de conseguir aquele livro para entregar na mão da menina, né? Então, extremamente solícito. É aquela mãe de aluno que, se souber que você está grávida, ela leva um enxoval para você, mas ela está no grupo do WhatsApp falando mal de você, né? Então, são aqueles extremos, aquela coisa muito difícil de se lidar. Um transtorno
próximo para a gente conversar é o transtorno de personalidade narcisista. Esse eu acho que vocês conhecem, né? Pelo nome a gente já até entende o que é. São aquelas pessoas em que se preocupam muito com a aparência, com o que os outros vão pensar ali, e são muito snobs e arrogantes, né? Não estão nem aí. Alguém está pedindo ajuda, alguém caiu e machucou, ele simplesmente olha, sem empatia nenhuma, porque ele se acha o melhor, ele se acha o mais importante. O nome do filme, Patrícia, não é filme, é uma série, chama You, Você. Ela tem no Netflix, é bem legal, bem bacana mesmo. E se eu puder sugerir para vocês uma ideia de uma série bem legal que está no Netflix, lançou essa semana, chama 12 Jurados. Assistam. Assistam porque vocês vão conseguir enxergar todos esses transtornos nas séries. É incrível. Assistam. 12 Jurados, também no Netflix, tá? Então o narcisista, ele é snob, ele é arrogante. Quando alguém erra, ele vai dar risada na cara da pessoa. Quando alguém tira nota baixa, ele faz questão de virar para a pessoa e falar: quanto que você tirou? Nossa, que burro, que idiota que você é. Ele humilha, né? Ele quer que as pessoas saibam que ele é o melhor. Próximo transtorno perigoso, perigosíssimo. O próximo tipo de transtorno de personalidade que a gente tem é o transtorno de dependente, que pelo nome também a gente já meio que imagina. O que é um aluno com esse tipo de transtorno? Ele é incapaz de tomar as decisões. Você coloca a lancheirinha dele ali, né, na frente ali para ele tomar lanche. Se você não abrir a lancheira, ele não mexe no lanche. Você volta, ele tá lá. Você vai ter que abrir o salgadinho, abrir o que ele está tomando, colocar um canudinho, porque senão ele não vai fazer nada. É aquele aluno que várias vezes faz xixi na calça, porque não pede para ir no banheiro. É aquele aluno que se machuca e não fala para você. Aí no dia seguinte a mãe vem que nem uma onça. Onde que você estava que você não viu que meu filho se machucou? Aí você fala: mas ele não falou nada. Você vira para a criança e fala: mas você não falou nada para pro? Não falou. Né? Extremamente dependente. E por ser muito dependente, eles grudam na gente, no professor, muito, porque eles têm muito medo de ser abandonado. Se a mãe não chega para buscar ele na hora, ele quase tem um infarto. Ele chora, ele acha que ele vai ser abandonado, que ninguém gosta dele, que ele vai ser deixado de lado. E é muito fácil magoar um aluno. Ele faz aquele bico, você sente o olhinho dele, né? O queixinho tremer, o bico forma ali para ele chorar, o olhinho fica cheio de água. Eles se magoam muito fácil. E muitas vezes por bobeira, por coisa de criança, por coisa besta. Ah, não quer ser mais meu amigo. Pronto. Se falar essa frase para um aluno que tem esse tipo de transtorno, misericórdia, gente. Isso cria, assim, na mente dele, barreiras gigantescas, crenças limitantes gigantescas. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com esse tipo de aluno. Próximo tipo de transtorno de personalidade. Vocês podem me perguntar uma coisa importante. Uma mãe super protetora pode desenvolver esse tipo de transtorno de personalidade e dependência no filho? Sim. Infelizmente pode, né? Infelizmente tem aquela mãe, e olha só, né? Às vezes a mãe faz por extremo amor, por extremo carinho, e ela não percebe que às vezes falar alguns nãos para os filhos é o que mais ela pode ajudar, né? Ele a se fortalecer, ele a ter a independência, ele a crescer. Então esse transtorno, ele pode ser adquirido frente a uma superproteção. Não deixa fazer nada, não deixa andar, não deixa engatinhar, não deixa pôr a mão no chão, não deixa... E aí fica muito complicado, né? Próximo tipo de transtorno é o transtorno de personalidade ansiosa. Esse, eu acho que também vocês sabem muito bem, né? Tem prova, o aluno é excelente com você, acerta tudo, entrega a lição, faz trabalho, no dia da prova ele vai mal, ele começa a vomitar, ele começa com dor de barriga, ele começa, liga pra minha mãe porque eu não tô bem, eu tô passando mal, eu não tô bem, e aí, gente, já era.
É aquele aluno que é 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, mas por conta da ansiedade dele, ele não tem notas tão boas, né? Mas você fala, não é possível, ele participa, ele sabe tudo, ele é um dos melhores alunos na sala de aula, mas na prova, e esse aluno, num vestibular, num concurso, numa entrevista de emprego, ele pode travar, ele sabe tudo, ele é o melhor, mas a ansiedade faz com que ele sinta tremedeira, ânsia de vômito, tontura, perda de foco, de concentração, de memória. Ele fica apavorado com aquelas situações. Falou a palavra prova, congela a mente, né? Ativa esse transtorno e para tudo. E não só para coisas ruins, né? Mas se você prometer para uma criança que tem esse tipo de transtorno de personalidade ansiosa, que amanhã você vai levar eles na quadra, essa criança vai falar o tempo todo na quadra, o tempo todo, né? Então isso demonstra o quanto que ela fica ali. E o que é a ansiedade no cérebro, né? De sono também. O que é a ansiedade no cérebro? Boa sua pergunta. A ansiedade no cérebro é quando o nosso cérebro produz mais adrenalina e mais cortisol para nos preparar, para preparar o nosso corpo para enfrentar uma situação de perigo identificada pelo cérebro. Só que na quantidade de adrenalina e cortisol daria pra gente correr, daria pra gente pular um lugar alto, que seria para se prevenir. Quando a ansiedade é o tempo todo, ou seja, o cérebro está o tempo todo produzindo adrenalina e cortisol, isso dá uma descarga no corpo. Por isso que a gente, quando está ansioso, sente dores musculares, sente insônia, come muito, né? Tanto faz em meninos e meninas, tá? Come muito. O transtorno da ansiedade, ele leva para o extremo. Ou você fica com muito sono, você quer dormir o dia inteiro, ou você perde o sono, você fica com insônia. Ou você para de comer, né? Você emagrece, até que as pessoas falam, nossa, você emagreceu. Ou você começa a comer com muita compulsão. A criança com um transtorno de ansiedade é aquela que abre o lancheiro e come. Aí ela olha o que vai comer do amiguinho, ela levanta, vai pegando. Ela come rápido, ela fala rápido, tudo dela é rápido, tudo é agitado, tudo é ansioso, tá? Vamos lá, mais um tipo de transtorno aqui para vocês. O transtorno de personalidade obsessiva. São pessoas extremamente detalhistas, né? Tudo tem que endireitar. Então, o botão é certinho, o fio de cabelo é pra cá, o caderno é impecável. Se errou uma coisinha, apaga a página inteira do caderno, né? Então, o obsessivo é quando aquilo passa do normal, passa do limite, tá? Eles quase nunca estão satisfeitos. Eles tiram 10 num desenho de educação artística, a professora elogia, ele fala, mas pra mim ficou uma porcaria, eu não gostei. E não gostou mesmo, ele não tá falando, ele não gostou, ele quer sempre a perfeição. São pessoas extremamente indecisas, cheias de dúvida. Sabe aquele papo? Será que eu caso, compro uma bicicleta? Será que eu faço medicina ou eu faço agronomia? Será que eu vou viajar para o exterior ou eu viajo para Santos? Tudo é um dilema, tudo eles têm dúvida. Dificilmente uma pessoa com esse transtorno, um aluno com esse transtorno, se arrisca. Muda de emprego, muda de escola, muda de classe, muda de amizade, porque não, eles não trocam o certo pelo duvidoso de jeito nenhum, e por conta desse extremo detalhismo deles, são excessivamente corretos, excessivamente respeitosos, excessivamente cautelosos com as normas sociais. Eles ficam chocados quando alguém faz alguma coisa que não está certa, quando alguém faz alguma coisa que não condiz com as normas da escola, com as normas sociais. São extremamente perfeccionistas. É aquele aluno que vai endireitar o quadro, é aquele aluno que vai ficar incomodado porque tem alguma coisa torta, porque tem alguma coisa suja. E se ele falar para você, eu não consigo aprender porque tem uma manchinha na parede, pode acreditar, né? Aquilo consome tanto a atenção, tanto o foco dele, que ele não vai conseguir, tá? Bom, eu falei que no finalzinho eu ia falar para vocês de psicopatia.
de sociopatia e de surto. Vamos lá nessa reta final. Psicopatia. A gente nasce psicopata, né? Então, quem é psicopata, nasce. Não pode se tornar psicopata. A não ser que bata a cabeça no frontal e tenha lesão em 3 áreas. Uma aqui, outra aqui e outra aqui. Quais são essas 3 áreas que o psicopata não tem? Culpa, remorso e empatia. Ah, Thaís, então se o psicopata nasce sem ter culpa, remorso e empatia, ele não é culpado pelo que ele faz. Porque ele tem a área de consciência, ele tem a área de planejamento, ele tem a área de caráter, ele que vai escolher fazer o errado. Só que depois que ele fez o errado, não adianta mostrar uma foto da vítima, não adianta mostrar o aluno chorando que ele bateu, não adianta tentar falar, olha o que a sua mentira ocasionou na escola. Ele não tem, assim como se a gente não tivesse um braço, como queria pegar um copo, não pegaria. Né? Então ele não tem, o psicopata não tem área de culpa, de remorso e de empatia. Ele nunca vai se colocar no lugar da mãe, de alguém que ele matou, de qualquer uma dessas situações. Bom, Thaís, e o sociopata? O sociopata, ele se torna sociopata. Ele fica tão encantado, ele fica fascinado por que um psicopata faz, que ele resolve se tornar. Ele nasce com um cérebro normal, mas ele resolve enveredar pro lado ruim, pro lado negativo. Ah, e será que isso é possível? Ó, o maníaco do parque, vocês não têm ideia da quantidade de cartas que ele recebia de fãs, de mulheres que queriam se relacionar com ele. Suzanne Richthofen, vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas que adoravam, que mandavam cartas. Ela recebia quase 1000 cartas por semana. Né? Então, olha aonde chega o grau de uma sociopatia. Se vocês me permitirem mais uma sugestão, eu gostaria de sugerir para vocês uma série chamada A Louva-a-Deus. Incrível, maravilhosa, gente. Se vocês querem entender psicopatia e sociopatia, vocês têm que assistir A Louva-a-Deus. Então, qual é a principal característica de um psicopata? O ego. O psicopata é ele que decide, né? É aquele aluno... Thaís, então, já que nasce psicopata, a gente pode ter aluno pequenininho psicopata? Sim. É aquele aluno que chora, que vê o amiguinho chorar, que vê o amiguinho... Põe o pé, que o amiguinho caiu, o amiguinho cai, machuca, e ele sente prazer naquilo. Né? Ele sente prazer em machucar, ele sente prazer em prejudicar alguém, de esconder um trabalho, rasgar um trabalho. Ele sente muito prazer em prejudicar a outra pessoa. Quando a gente fala de psicopatia, um detalhe importantíssimo. O psicopata que mata é o grau 3, é lá na frente. No grau 1 e no grau 2, ele apenas prejudica. É aquele funcionário que puxa o tapete. É aquele funcionário que boicota a empresa onde trabalha. É aquela mãe de aluno que cria um boato, sabendo que não é nada verdade, num grupo só para prejudicar a imagem da escola, só para prejudicar a imagem do professor. Então, psicopatia, gente, não é só matar, não. Esse é o último grau, né? O grau 3. É o fazer mal, o sentir prazer em acabar com a felicidade dos outros. O sociopata, ele também vai por essa linha, mas o sociopata, por ter as áreas de culpa, de empatia e de remorso ativas no cérebro, a gente consegue ainda reverter mais fácil. E o surto? O surto, infelizmente, gente, qualquer um de nós pode ter. Né? O que é o surto? É a gota d'água num copo. Você não levanta e fala, hoje eu vou surtar, viu? Hoje eu vou surtar. A gente não faz isso. A gente levanta e acha que hoje eu vou aguentar. Hoje eu vou aguentar mais um dia. Só que chega uma hora que não aguenta. Só que chega uma hora que a hora que você vê, você tá descabelada, gritando, berrando, pulando, fazendo um auê. Então é um cuidado que a gente tem que ter sobre isso. Muita atenção, né? Quando a gente fala de transtornos de personalidade, nossa, daria pra gente fazer um montão de lives aqui falando disso. Inclusive, eu gostaria de fazer um convite para vocês.
a gente vai começar a pós do CESP, a gente ia começar agora em julho, mas em julho, no sábado que nós iríamos começar, 6 dos nossos alunos teriam reunião de pares. Aí a gente decidiu, né, para ajudá-los, começar em agosto. Então a gente vai começar a pós do CESP no dia 22 de agosto. A gente está, como está no sistema online por conta da pandemia, a gente está fazendo um horário reduzido de aula, tá super legal. E um dos módulos da pós-graduação é neurociência forense. Então nesse módulo a gente permeia, vocês aprendem a ver ressonância, como que bate o olho e acha psicopatia pela pupila, como que eu sei ver se está mentindo, se não está, só pela maneira como fala, só pela maneira como gesticula. Então se vocês quiserem vir fazer com a gente, vai ser muito bacana. E aí no CESP começa a nossa pós online, né, no dia 22 de agosto. Depois quem precisar, quem quiser mais dúvida, mais informações, manda uma mensagem ou para o CESP ou para mim, pode me adicionar no @Thaís com TH Neurociência, que a gente passa para vocês. Essa pós, ela tem, além de todos os distúrbios, neurociência das emoções, neuropsicomotricidade, ecoterapia, musicoterapia, é uma pós-graduação de neurociência, tá? E dentro de neurociência a gente vai percorrer todos esses campos, educacional, clínico e pessoal. Então vocês vão aprender técnicas de travar a ansiedade, enfim, né? Então é muito, muito legal, pós-graduação em neurociência. Se vocês quiserem fazer, é só entrar em contato ou pelo meu Insta, @Thaís Neurociência, ou no CESP, que a gente vai entrar em contato e vai conversar com vocês, tá bom? Eu queria terminar, faltam 2 minutinhos, eu queria terminar com uma história muito bonitinha que eu achei esses dias e resolvi contar aqui para vocês. É a história de um homem viúvo e que ele tinha 2 filhas. E essas 2 filhas eram muito espertas. E ele estava muito triste porque ele tinha acabado de ficar viúvo. Ele estava bem chateado. E ele decidiu nas férias, como essas meninas eram muito inteligentes, muito sapecas, né? Ele decidiu mandar elas até um retiro, para que elas tivessem contato com um sábio e ficassem ali bastante tempo, 1 mês ali, tendo contato com as coisas da natureza, para aprender essa questão do equilíbrio emocional, né? E as 2 meninas ficaram, adoraram, aprenderam muitas coisas, mas eram muito sapecas. Aí um dia uma virou para outra e fez assim: no último dia, né, vamos sacanear o sábio, vamos mostrar para ele que ele não sabe nada, vamos. Mas como que a gente vai fazer isso? Uma falou para a outra, ela falou: eu tenho um plano, eu vou pegar uma borboleta. E aí ela pegou uma borboleta azul, né? Eu vou pegar uma borboleta e vou segurar, aí eu vou mostrar minhas mãos, vou falar qual mão que tá a borboleta, aí ele vai adivinhar. Aí depois que ele adivinhou, a gente vai falar: e ela tá viva ou tá morta? Se ele falar que tá viva, eu aperto a borboleta, mato a borboleta e mostro que ela morreu. Se ele falar que tá morta, eu abro a mão e deixo a borboleta sair, né? E aí, no último dia do retiro, fizeram isso. Chegaram pro sábio, agradeceram e falaram: a gente tem uma pergunta, a última pergunta pro senhor. Qual mão que tá a borboleta? O sábio foi lá e mostrou a mão. Ela fez: e a borboleta tá viva ou tá morta? Aí o sábio virou e respondeu: depende de você. Ela está em suas mãos, né? E aí o que eu queria perguntar para vocês, o que eu queria deixar de reflexão é: quantas vezes as borboletas estão nas nossas mãos, né? E a gente depende da gente, em trazer ferramentas, em trazer novos olhares, em trazer novas percepções, em colocar em uso na prática para valer tudo isso que a gente apresenta para deixar as borboletas sempre voarem com muita vida. Depende da gente, está nas nossas mãos. Cada aluno que passa por nós não passa à toa, né? Então se a gente está ali na vida desse aluno, é porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, está nas nossas mãos, ali ajudar aquele aluno a voar cada vez mais e mais e mais. A minha gratidão a todos vocês. Muito obrigado ao CIESP, mais uma vez, por abrir aqui esse canal maravilhoso para a gente poder conversar. Espero vocês no dia 22 na pós e olha, um beijo gigantesco no coração de vocês. Fiquem firmes, fiquem fortes, fiquem com Deus. Um beijo
gigante, gente. Tchau, tchau!